Boa tarde, nono ano. Nono ano, vamos iniciar a correção da atividade de hoje, tá? Hoje a gente está recapitulando alguns conteúdos, tá? E a gente vai efetuar a correção da atividade, tá bom? Ele diz o seguinte: determine o valor das expressões. Expressões é um dos conteúdos de hoje, tá? Esse conteúdo não é tão simples, mas também não é tão difícil, né? Dá pra gente fazer tranquilo. Observe que aqui nessa expressão do item A, a gente tem potência, tá? E a gente tem raízes quadradas, tá? Ou seja, radicais, tá bom? A gente tem que simplificar isso daqui para depois efetuar a divisão e por último somar e subtrair, tá certo? Se precisar, então vamos fazer isso. Então vamos lá. A raiz quadrada de 169 é 13, não é isso? Então a gente já bota menos 13, tá? Menos 13, mais, observe, a gente tem uma base negativa com expoente ímpar, então a gente vai ter um número negativo, tá? Então no lugar desse mais aqui, só um segundo, no lugar desse sinal de mais aqui, tá bom? A gente vai colocar menos 27, que é o resultado de 3 ao cubo, tá bom? Dividido pela raiz quadrada de 25, que é 5, tá certo? Então, ó, observe bem, a gente já simplificou bastante coisa, né? Agora não tem mais radical, não tem mais potência, tá certo? Mas tem uma divisão, então a gente precisa resolver primeiro ela. Então vamos lá, tá? Repete, menos 13. Observe que aqui é um número negativo e aqui é um positivo. Então, ó, menos dividido para mais, menos. Então a gente bota menos aqui. 27 dividido para 5 vai dar 27 dividido para 5, 5,4, tá bom? 5,4. Então, ó, se vocês olharem bem, a gente tem menos 13 menos 5,4. São dois números negativos. Se são dois números negativos, a gente tem que repetir o sinal e somar. 13 mais 5,4 dá 18,4, tá? Com isso você acaba aqui o item A, tá bom? Vamos realizar agora o item B. Vamos tentar fazer desse lado aqui. Vamos lá. O item B eu vou mudar a cor, vermelho. Então vamos lá, ó. Da mesma forma que o item A, ele tem potências e ele tem radicais. Então a gente precisa simplificar essas coisas para a gente poder trabalhar, tá certo? Então vamos lá. Menos 8 ao quadrado é menos 8 vezes menos 8, que tá 64 positivo, tá certo? Mais raiz quadrada de 400 é 20, então já boto 20. Dividido, a raiz quadrada de 16 é 4. Como tem menos na frente, fica aqui, ó, parêntese, menos 4, tá certo? Então pronto, agora a gente já viu que está bem mais simples do que antes. A gente tem um mais 64, que a gente vai resolver só depois. Primeiro a gente tem que resolver aqui essa divisão, tá? Então a gente vai fazer isso agora. Observe que é mais 20 dividido por menos 4. Então, ó, mais dividido para menos é menos. Então a gente vai ter aqui um sinal de menos. 20 dividido para 4 dá 5, né, gente? Então, com isso a gente facilita bastante coisa a partir de agora, porque é só subtrair, não é isso? A gente tem, ó, mais 64 menos 5. Quanto é mais 64 menos 5? Mais 59. Com isso a gente acaba aqui a primeira questão, tá bom? Vamos à segunda. A nossa segunda questão tem essa expressão aqui. Gente, é com fração, o que eu faço, né? Bem, não fiquem com medo de fração, gente. Isso aí já passou, é coisa de sexto ano. Então a gente só precisa acalmar e fazer aos poucos, tá certo? Observe que aqui a gente tem um parêntese, vamos analisar. A gente tem parêntese, tem radicais e tem potências, tá bom? Então primeiro a gente tem que simplificar os radicais e as potências, para depois ir resolvendo o que dá, tá certo? Vamos fazer isso. Abre o parêntese. Ficou feio o parêntese. Abre o parêntese. Mais. Vamos simplificar esse primeiro radical, que é raiz
quadrada de 4 sobre 25. Raiz quadrada de 4 é 2. Raiz quadrada de 25 é 5, tá? Então, ó, fica 2/5 menos. O segundo radical é raiz quadrada de 1/9. Raiz quadrada de 1 é 1. Raiz quadrada de 9 é 3, não é isso? Então, ó, pronto, simplificamos o radical. Agora a gente vai fazer o que? A gente vai resolver essa potência aqui, tá? De menos 1/2 ao quadrado, tá? Menos 1/2 ao quadrado é menos 1/2 vezes menos 1/2, tá? Ou seja, menos vezes menos, mais, tá bom? Só ajeitar isso aqui. Mais 1 vezes 1 é 1, 2 vezes 2 é 4. Tá bom? Se vocês forem separar isso aqui em forma de multiplicação, vocês vão ver que o resultado dá esse aqui, tá certo? Então vamos lá. Observe o que a gente tem agora. A gente tem essa subtração aqui dentro do parêntese vezes esse número, tá? Então a gente precisa resolver primeiro isso aqui, ok? Vamos utilizar aqui o método da borboletinha. Não sei se vocês sabem qual é. Vamos lá. O 5 eu multiplico pelo 3 e pelo 1. O 3 eu multiplico pelo 5 e pelo 2, tá? Com isso a gente vai ficar com o quê? Com 15 embaixo e 6 em cima, né? Menos 5 em cima e 15 embaixo, tá? Isso tudo vezes mais 1/4, tá certo? Então, pronto, observe que a gente não tem mais espaço. Eu vou criar outro slide para a gente poder continuar, tá bom? Sem precisar deletar isso. Pronto. Vamos só ver o que a gente tem aqui, ó. A gente pode resolver aqui direto, ó. 6 menos 5. Vou cutucar para vocês verem. 6 menos 5 dá 1, não é isso? 1 sobre 15. Então a gente vai colocar esse resultado lá no próximo slide. 1 sobre 15. Tá certo? Vou ajeitar aqui. 1 sobre 15 vezes, tá? Quem era que estava lá, gente? Era o mais 1/4. Então, ó, mais 1/4. Lembrando que aqui é positivo. Por quê? Vamos voltar lá pra gente ver. Por quê? Porque o 6, ele é positivo e ele é maior que o 5, tá? Então a gente repete o sinal do maior e subtrai os dois. Ok? Então vamos lá. Pronto, agora a gente só sobrou a multiplicação. Dá pra gente fazer. A multiplicação multiplica o quem? Numerador por numerador, denominador por denominador, tá? E é claro, sinal por sinal, tá certo? Então vamos concluir aqui a nossa questão. Mais vezes mais dá mais. 1 vezes 1, 1. 15 vezes 4 dá 60. Então resultado final, 60 avos, ok? Com isso a gente conclui a nossa atividade de hoje. Espero ter ajudado a todos. Um abraço.